muito boa tarde. As conversas na Eclésia esta semana versam sobre o dia 18 de Abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Este ano com a temática Passados Complexos, Futuros Diversos. Para falar desta temática, deste dia, da importância deste dia, temos durante esta semana na nossa companhia a diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja Católica, a doutora Sandra Costa Saldanha. Saúde, uma vez mais, e obrigada por estar connosco. Doutora Sandra, durante este tempo de pandemia, um dos setores muito fustigados foi precisamente o turismo. Também o turismo nos leva a ter monumentos e sítios de portas fechadas. De que maneira é que pode olhar esta reabertura? De que maneira é que também o património pode abrir as portas e ajudar o turismo? Olhamos aqui o interior. Sim, quer dizer, o património é, todos nós sabemos, um recurso absolutamente essencial. É um aspecto transversal àquilo que são as práticas que cada vez mais têm vindo a ser fomentadas à volta do turismo e designadamente em regiões do interior ou em regiões, enfim, com menos visitantes. E esta prática, sobretudo e particularmente no que diz respeito ao património da Igreja, tem caminhado num sentido de requalificação que visa cada vez mais articular os agentes no terreno, portanto os profissionais diretamente ligados, enfim, a uma atuação na área do turismo, com aquilo que são também os agentes da Igreja, que reconhecem a importância do turismo como um aspecto complementar àquilo que é a missão e a função primordial destes edifícios e, por outro lado, os profissionais que reconhecem também cada vez mais a necessidade de compreenderem, de conhecerem aquilo que é a especificidade do património religioso. De a conhecerem e de a compreenderem, desde logo por uma questão muitíssimo prática, que é a de poderem transmitir experiências, poderem transmitir aquilo que é uma realidade o mais enquadrada e contextualizada possível. E, nesse sentido, a formação específica para esta área do património da Igreja, conhecer a especificidade do património da Igreja, conhecer a sua funcionalidade, conhecer o seu significado, aquilo que é a missão de cada espaço, aquilo que é a simbologia de cada objeto, aquilo que é a leitura iconográfica das obras de arte, tudo isso são conteúdos muito importantes não só para a Igreja, que efetivamente muito gostaria que todos fossem adequadamente partilhados, como também para quem trabalha no terreno e para estes profissionais que cada vez mais sentem necessidade destas formações específicas e, portanto, eu diria que neste domínio do turismo, enfim, fazendo esta articulação e esta relação com aquilo que é o património da Igreja, parece-me que esta área da formação específica é uma área absolutamente essencial. O desenvolvimento de competências ao encontro daquilo que é a especificidade do património. E aqui a Igreja tem um enorme trabalho a fazer, em articulação naturalmente com os profissionais destas áreas. É aqui um caminho que se pode fazer de mãos dadas, aqui o turismo religioso, neste caso a questão dos bens culturais da Igreja, mas também a parte de um turismo mais de património, dos guias turísticos que levam as pessoas, e falámos aqui do interior precisamente porque talvez seja das zonas mais desertificadas e com menos turismo. Sim, sim, sem dúvida, e cada vez mais têm vindo a procurar promover ações que vão nesse sentido. O próprio Turismo de Portugal tem vários projetos ligados ao turismo religioso. O Secretariado dos Bens Culturais da Igreja tem se articulado com várias instituições também neste sentido, e cada vez mais há uma preocupação, enfim, constante em vários locais em irem ao encontro daquilo que são as necessidades dos próprios guias turísticos e dos próprios profissionais que atuam no terreno, e são muitos os exemplos, os bons exemplos de boas práticas nos mais variados domínios em todo o território e no interior também. Eu ilustraria, enfim, neste caminho de sul para norte e agora um pouco mais para a região centro, com o exemplo da Catedral de Viseu, que é também um edifício que
materializa tudo aquilo que já temos vindo aqui a observar e a ver relativamente aos vários momentos da história do património português. É também um edifício, um templo que tem a sua gênese numa estrutura românica primitiva do século XII, e é também faz também eco daquilo que foi um longuíssimo processo de intervenção até nos conduzir àquilo que é o edifício atual. Portanto, toda uma narrativa, permite contar toda uma narrativa, desde logo, da história da Diocese, da história da Igreja, da história da arte, da arquitetura e das diferentes expressões que lhe estão associadas, com momentos, enfim, únicos e de grande relevância e muitíssimo marcantes. Momentos, inclusivamente muitos deles associados e motivados por intenções de atualização não apenas artística, mas também da funcionalidade dos próprios edifícios, dos próprios templos, problemas e necessidades de conservação, e que são frequentemente, ao longo da história, protagonizadas pelos próprios bispos das dioceses ou pelos cabidos. E, portanto, há aqui todo um potencial e todo um manancial que não se sintetiza ou não se resume por via da regra àquilo que são hoje as estruturas que podemos ver, não é? Há todo um longo processo e um longo historial que permite contar muitas histórias e muitos momentos, não só da vida daqueles edifícios, como daquilo que é a paisagem devocional portuguesa. E no caso da sede de Viseu, também ela é uma catedral a que está associado um equipamento museológico, é também um excelente exemplo de articulação entre essas valências. O caso de Viseu, que está, enfim, tem de resto uma localização absolutamente privilegiada, frente à Igreja da Misericórdia e ao lado do Museu Nacional de Grão Vasco, que acolhe, por sua vez, também uma espécie quase de extensão daquilo que se pode ver na catedral, todo um acervo e um espólio que provém também da própria sede de Viseu, e, portanto, há, enfim, também aqui uma panóplia muito feliz de articulações que possibilitam uma experiência ainda mais rica para o conhecimento daquele património. Estou-me a lembrar que a cidade de Viseu e, eventualmente, claro, também a Diocese, que foi crescendo ao longo destes anos. Lembro-me da universidade também em Viseu. Estes jovens universitários, olhando o património mais conservado, com um convite mais airoso, deixe-me passar assim, a entrar, é mais fácil chamar, por exemplo, a juventude a visitar, a estar, a aprender história também através deste património. Essa é uma questão muito interessante, a questão da articulação das camadas mais jovens com o património, com os museus, enfim, porque precisamente é das camadas mais jovens que vem normalmente uma, enfim, se podemos assim chamar, crítica àquilo que é o património, que é a falta de interpretação, ou seja, num tempo de imediatismo, a incapacidade que por vezes o património ou as exposições dos museus têm de nos mostrar de uma forma mais direta e imediata aquilo que são, aquilo que representam, aquilo que ilustram. E precisamente essa necessidade de associarmos ao património a sua capacidade interpretativa, seja através de uma legenda, seja através de um centro interpretativo, seja através, enfim, do mais variado tipo de recursos que hoje temos todos à nossa disposição. Enfim, então no mundo digital não tem fim, como sabemos. É claramente a aposta que se tem que fazer para também captar o interesse e a atenção, porque todos temos consciência que a incompreensão é crescente, não é? E, portanto, temos cada vez mais de fazer um esforço de ir ao encontro dessa legibilidade que o património tem que ter. Ele fala por si, é certo, muitas vezes, mas precisa de alguma ajuda, por vezes, para poder ser mais comunicativo, de um modo mais intuitivo. Ficamos também com este desafio, abordando aqui o Dia dos Monumentos e Sítios deste ano de 2021, que acaba por ser um ano muito limitado e de circunstâncias novas. Doutora Sandra Costa Saldanha, muito obrigada por esta ajuda também neste roteiro de vários locais de sul para norte do país, abordando aqui o património religioso. Obrigada.